Fala pessoal, tudo bem? Esse é mais um vídeo dos fundamentos da fé. Quais são os fundamentos da fé? Em que se baseia a doutrina cristã? O que é verdadeiramente o arrependimento? E o tema de hoje a sermos abordarmos aqui juntos, à luz da palavra de Deus, é o arrependimento das obras mortas. Arrependimento das obras mortas é o que nós vamos ler lá em Hebreus capítulo 6, de 1 a 3. Olha o que a Bíblia diz: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino do batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, diz o autor de Hebreus, se Deus permitir. Ou seja, a palavra de Deus está colocando aqui como primeira base da doutrina cristã, o primeiro fundamento da doutrina cristã é o arrependimento de obras mortas. E nós vamos compreender um pouquinho mais sobre esse assunto tão importante para a vida cristã. E a pergunta que eu te faço no início desse vídeo é: como é que você lida com a questão do pecado? Será que o arrependimento brota de maneira fácil no seu coração, na sua vida? Ou você tem dificuldade de reconhecer seus erros, suas falhas, de mudar comportamentos que estejam errados, sempre achando que está fazendo aquilo que é certo, aquilo que todo mundo faz? Querido, aquilo que todo mundo faz, muitas vezes não, e a maioria das vezes não tem nada a ver com o cristianismo, com a palavra de Deus, com o estilo de vida de Jesus. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E o primeiro destaque que nós damos é: qual é a primeira palavra do Evangelho? Qual é a base e o fundamento da fé cristã? E nós vamos ver que é o arrependimento. A primeira palavra do Evangelho, Evangelion, aqui as boas novas de salvação, é o arrependei-vos, conforme disse Jesus de Nazaré. A segunda palavra é crede, ou seja, antes do crede vem o arrependei-vos, conforme nós lemos lá, Jesus declarando isso lá em Marcos 1,15. Ou seja, a primeira mensagem de João foi o arrependimento. Nós podemos ver isso em Mateus 3, de 1 a 8. A primeira mensagem de Jesus Cristo foi arrependimento. Você pode ver isso em Mateus 4, 17. Os 12 apóstolos de Jesus pregaram arrependimento em Marcos capítulo 6. A primeira mensagem do dia do Pentecostes, pregado ali pelo apóstolo Pedro, foi arrependei-vos em Atos 2. A primeira mensagem de Paulo foi arrependimento em Atos 20. Ou seja, arrependimento é o primeiro passo da vida do crente. Deus ordena: arrependei-vos. E se esse fundamento não for devidamente assentado na sua vida espiritual, toda a estrutura da sua vida em Deus ou sem Deus será instável, ou seja, incapaz de suportar as provações, as tentações e as tribulações que hão de vir sobre a sua vida. Olha o que diz Atos 17:30. Atos 17:30, a Bíblia Sagrada diz: ora, não levou Deus em conta os tempos de ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Ou seja, Paulo chama isto a base do arrependimento de obras mortas, segundo o autor de Hebreus, capítulo 6, 1 e 2, provavelmente aqui o apóstolo Paulo. Na verdade, nós não saberemos, foi uma carta escrita aos judeus que estavam em diáspora, espalhados pelo mundo conhecido, mas até pelo tipo de escrita, muitos creem, inclusive eu, que a carta aos Hebreus, ou a epístola de Hebreus, a carta pastoral aos Hebreus, provavelmente foi escrita por Paulo. Segundo destaque que nós damos, segunda pergunta que surge depois de nós aprendermos qual é a primeira palavra do Evangelho, nós aprendemos que o arrependimento é: quais são as respostas a alguns falsos conceitos que acontecem, às vezes permeiam o coração e a mente das pessoas a respeito do arrependimento. Quais são esses falsos conceitos e qual é a resposta bíblica com relação a isso? Primeiro, muitos acreditam que arrependimento não é a convicção de pecado, E a palavra de Deus ensina em Gênesis 6:3, em Atos 24 a 25, que a convicção de pecado, precede ao arrependimento. Mas é claro, nem todos os que são convictos se arrependem. Segundo lugar, tem muitos que acreditam
que o arrependimento não é a tristeza do mundo. E a Bíblia diz em 2 Coríntios 7,10 que a tristeza do mundo simplesmente é tristeza por ter sido pego no flagra ali, no erro, na falha, mas não é muitas vezes arrependimento pelo crime ou pelo pecado cometido. Tem muitos que creem que arrependimento não é reformar-se. Reformar-se é mudar de vida, mas não é arrependimento genuíno. Tem muitos que acreditam que arrependimento não é ser religioso. Ou seja, os fariseus nos dias de Cristo eram extremamente religiosos, no entanto, eram hipócritas, eram falsos, nunca experimentaram arrependimento, antes sim crucificaram a Jesus, conforme relata Mateus 5:20 e também Mateus 3, de 7 a 12. Então, não é só crentice também, ou fé mental. Fé mental é apenas uma aceitação mental e um reconhecimento de um conjunto de credos ou doutrinas, mas sem uma mudança de vida, isto é, fé morta. É o que afirma Tiago 2, 19 a 20. Outra pergunta que surge, que nós queremos responder quando nós tratamos dos arrependimentos de obras mortas, é: qual é a verdadeira raiz do arrependimento? Primeiro, nós precisamos destacar aqui que a raiz do arrependimento, conforme Mateus 3,8, a raiz da palavra arrependimento quer dizer mudança de mente, metanoia, ou mudança de coração e de atitude. Isto especialmente a respeito do pecado e do relacionamento com Deus, obviamente. Ou seja, quer dizer, é uma volta completa, é uma mudança radical, uma mudança de direção com relação a Deus e o pecado. Você estava de cara mergulhado na sujeira, no lodo, no charco do pecado, virando as costas para Deus. De repente você vira 180 graus. Você sai do charco, do lodo, da sujeira, do pecado e se lava com o sangue precioso de Jesus, que te purifica de todo o pecado, porque você toma uma decisão, confessa o seu pecado e abandona ele e caminha na direção do Senhor. Então, nós também vemos à luz da palavra de Deus que além dessa volta completa para Deus, além dessa mudança de direção, a queda produziu no homem uma mente em rebelião contra Deus. Isso é claro em toda a palavra, e contra também a lei de Deus, ou seja, uma mente que deseja o seu próprio caminho. Efésios 2, 3 e Colossenses 1, 21 fala sobre esse assunto. O arrependimento que a Bíblia ensina, produzido pelo Espírito Santo, é uma mudança então da mente, é voltar-se para Deus, como nós falamos, e nenhum homem pode ou quer arrepender-se por si mesmo, mas o verdadeiro arrependimento é produzido por uma convicção interior gerada pelo Espírito Santo de Deus, ou seja, Deus concede e exige o arrependimento, e isto é a raiz do arrependimento bíblico. Conforme Isaías 53, versículo 6, a Bíblia Sagrada diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele quem aqui? Jesus de Nazaré, na cruz do Calvário. Romanos 2,4 já diz: ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é aquilo que te conduz ao arrependimento, diz o apóstolo Paulo. Ou seja, arrependimento, amados, é a mente informada e mudada pelo poder de Deus. São as emoções ativadas e voltadas para insistir na mudança requerida por Deus. É também uma ação de vontade, uma decisão de livre-arbítrio, fazendo com que o homem inteiro volte-se do pecado para então se achegar-se a Deus. Não volte ao pecado, mas se volte, saia do pecado e se volte para Deus em contrição de espírito, em quebrantamento diante do nosso Senhor. Tá bom? Então é muito importante isso que nós estamos falando sobre arrependimento. Outra quarta pergunta e última que nós vamos fazer é: quais são alguns frutos do arrependimento genuíno à luz da palavra de Deus? A Bíblia diz que o fruto do arrependimento é muito importante brotar no nosso coração. É o que diz Atos capítulo 26, 20, quando a Bíblia Sagrada diz em Mateus 3,8: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento.
Ou seja, se houver um arrependimento genuíno na sua vida, na minha vida, interiormente, ou seja, com raiz e tudo, haverá então uma evidência exterior, ou seja, o fruto do arrependimento, a mudança radical no estilo da nossa vida e na maneira como nós estamos lidando com relação ao pecado. João Batista, chamava isso de frutos dignos de arrependimento. Ele dizia isso, aqueles que ele estava pregando: produzir, pois, frutos de arrependimento. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada no fogo, diz João Batista na sua pregação tremenda, preparando o caminho para a chegada de Jesus de Nazaré. Ou seja, os frutos do arrependimento evidenciam-se das seguintes maneiras. Em primeiro lugar, é uma tristeza segundo Deus pelo pecado, mas que conduz à mudança de vida e à salvação. Está lá em 2 Coríntios 7, de 9 a 11. Segundo lugar, acontece uma confissão do pecado, conforme o Salmo 32, 1 a 5. E 1 João 1, 9. A Bíblia diz: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele, Cristo, é fiel e justo para nos perdoar de toda a iniquidade. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 João 1, 9 e 1 João 1, 7 foi os versículos que eu acabei de anunciar. Terceiro lugar, como fruto de arrependimento, é uma renúncia do pecado. Quer dizer, não adianta nada eu sentir tristeza, eu confessar o meu pecado, mas não abandonar ele, não renunciar ao pecado. Aqui talvez esteja o fator principal, central do verdadeiro arrependimento: é a renúncia, é dizer não, é abandonar, é parar de pecar, é renunciar ao pecado, conforme Provérbios 28, 13. E também um quarto fruto do arrependimento é o ódio ao pecado. É você ter raiva daquilo, é você detestar aquilo, assim como Deus odeia o pecado e ama o pecador, mas Ele odeia o pecado. Eu e você, como pecadores, penitentes, arrependidos, transformados pelo poder de Deus, também temos que odiar o pecado, assim como Deus odeia, conforme Ezequiel 36, 31 a 33. E esse fruto, para nós concluirmos, envolve uma restituição quando for possível. Ou seja, se alguém foi lesado, enganado, roubado, tirado algo, injustiçado, você precisa ir lá consertar aquela situação que ficou pendente, pedir perdão para aquele que você ofendeu, para aquele que você produziu uma injustiça, de alguma maneira compensar aquilo, de alguma maneira retornar aquilo que foi tirado, lesado, roubado. Restituição é um princípio muito importante. Eu tenho uma palavra inteira sobre o princípio da restituição. Você pode encontrar aí no meu canal, onde eu falo os vários tipos de restituição e a importância desse princípio implícito que se encontra na cruz do Calvário, que eu e você, como cristãos, precisamos ter na nossa vida. Então, o fruto do arrependimento também envolve, além da tristeza segundo Deus, que produz arrependimento para a salvação, além da confissão do pecado, saindo pela boca a sujeira que tomou conta do meu coração, além da renúncia ou do abandono do pecado, conforme Provérbios 28, 13, além do ódio do pecado, também é importante a restituição. Levítico 6, de 1 a 7, fala sobre isso, e Lucas 19, versículo 8, fala sobre esse princípio tão importante da restituição. Sem essa manifestação desses frutos que nós acabamos de mencionar, não há arrependimento bíblico genuíno, não há arrependimento de obras mortas. Quando aqui o autor de Hebreus fala de obras mortas, significam de práticas que já morreram na nossa vida, porque agora nós estamos vivendo a nova vida que Jesus Cristo oferece, ou que deveriam estar mortas na nossa vida. Por isso, mudança das obras que produzem morte. Todo pecado produz morte, porque a Bíblia diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, uma das maiores marcas, a base, o pilar fundamental da fé bíblica é o arrependimento das obras mortas. Então, se você está fazendo alguma coisa errada, meu irmão, vivendo uma vida dupla, fazendo algo falso, enganando às vezes seu cônjuge, fazendo uma falcatrua contra o governo, lesando alguém, injustiçando, falando mal de alguém, fofocando, mentindo, enganando, o tempo do arrependimento na sua vida, Jesus está voltando, é hoje, é agora.
Não deixe para consertar amanhã, que ele precisa ser consertado hoje diante de Deus. Por isso, conserte a tua vida, se arrependa dos seus pecados, mude isso, se santifique, se consagre, porque Jesus está voltando e ora vem, Senhor Jesus. Essa era a nossa série, né? Nós temos várias ministrações com hashtag Fundamentos, onde nós trazemos para vocês as temáticas principais dos fundamentos, da base da doutrina cristã e dos fundamentos da fé bíblica. Espero de alguma maneira ter contribuído para o seu conhecimento teológico, conhecimento bíblico, conhecimento de assuntos pertinentes e relevantes dentro do cristianismo. Siga-nos nas redes sociais, clica aí no link que aparece todas as nossas redes sociais, o site da Igreja Batista Betel, onde você pode ouvir ministrações tremendas para abençoar a sua vida e seu coração, e aonde também aqui tem o link onde você pode semear dos nossos ministérios, naquilo que Deus está fazendo através das nossas vidas, através desses canais digitais que tem abençoado milhares e milhares de pessoas. Que a glória de Deus venha sobre você, a tua casa, a tua família, e se Deus tocar no teu coração, nós recebemos essa semente abençoada, segundo a glória e a graça de Deus. Se arrependa, meu irmão, é tempo de arrependimento. Arrependei-vos, disse Jesus, porque vos é chegado o reino dos céus. Está acabando a era da graça, a dispensação da graça está se findando, o arrebatamento da igreja está para acontecer a qualquer momento, e Deus vai levar uma noiva adornada, sem mácula, nem mancha, nem ruga, lavada com o sangue de Jesus, purificada pela sua palavra, lavada dessa maneira extraordinária, em nome de Jesus. Amém e amém. Beijo do pastor Giovanni, que Deus vos abençoe, abençoe as vossas casas, os proteja nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo, segundo a graça e a glória do Senhor. Amém e amém.